Boa noite. Um dos setores queridinhos da economia nos últimos anos tem mostrado números preocupantes. Depois do boom, o setor imobiliário é um dos que mais sente a crise atual. Um dos sinais é visto na queda de valor dos imóveis e no preço dos aluguéis. O setor também tem fechado muitas vagas nos últimos meses. E a consequência no atendimento começa a aparecer com o aumento de processos judiciais contra empresas desse ramo. E hoje você também vai ver. Relator do processo de impeachment, deputado Jovair Arantes, dá parecer favorável ao impedimento da presidente Dilma. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, quer impedir os depoimentos de testemunhas de acusação contra ele no Conselho de Ética. Cresce o desemprego na construção civil. O setor também tem sofrido mais com processos judiciais de clientes. Novo boletim do Ministério da Saúde mostra mais de 1.000 casos de microcefalia com associação à Zika. E ainda, para acessar a internet, os brasileiros já usam mais o smartphone do que o computador. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o educador financeiro José Vignoli e o advogado trabalhista Marcelo Martins. E eu conto com a sua participação também, é claro. Hoje o doutor Marcelo Martins vai responder dúvidas sobre direitos trabalhistas. Então, se você tem essas dúvidas guardadas aí, hoje é o dia. Envie para cá a sua pergunta a respeito de direito trabalhista para o nosso WhatsApp. O DDD aqui é 12, número 98135-2908. Eu repito para você, DDD 12, número 98135-2908. Ou você pode usar a nossa página também no facebook.com/ntjornalismo para poder enviar a sua dúvida para cá. Olha só, agora à tarde a Comissão Especial do Impeachment esteve reunida, na verdade está reunida até agora para ouvir a leitura do relatório do parecer do relator do caso, o deputado Jovair Arantes, que está analisando esse processo de impeachment contra a presidente Dilma. A gente está vendo aqui agora imagens ao vivo da Comissão Especial do Impeachment, lá na Câmara, em Brasília. Os deputados agora, os 65 membros dessa comissão, estão acompanhando aí. Nesse momento, há uma pausa que foi feita pelo presidente da comissão, mas daqui a pouco o relator Jovair Arantes volta a ler as 128 páginas do relatório dele. A gente acompanha então agora como é que foi esse começo de tarde lá na Comissão Especial do Impeachment, onde o deputado Jovair Arantes já deu o parecer dele favorável pela abertura do processo de impeachment contra Dilma Rousseff. O deputado Jovair Arantes demorou para poder começar a leitura do relatório. Antes disso, os membros do colegiado gastaram muito tempo discutindo os procedimentos a serem seguidos na sessão para a leitura do parecer. Vossa Excelência, fique à vontade. A leitura do relatório foi bastante longa. O documento apresentado pelo relator tinha cerca de 130 páginas, o que exigiu muita atenção dos parlamentares para acompanharem as considerações de Jovair Arantes. O deputado apresentou o parecer a favor da abertura do processo de afastamento da presidente Dilma. É aqui que tudo começa. Nessa casa, a Casa do Povo, que se autoriza a instauração do processo. No relatório, o deputado avalia a admissibilidade do processo, o que significa analisar se o caso reúne os requisitos necessários para o processo ser instaurado. Agora, a comissão especial tem que votar o relatório. Isso está marcado para segunda-feira. Os 65 membros têm que votar se aceitam ou não o parecer de Jovair Arantes. Depois disso, o caso deve ser votado pelo plenário da Câmara. Possivelmente, isso vai ser marcado para o domingo, dia 17 deste mês. Ontem a gente mostrou aqui no Jornal do Novo Tempo uma ideia encabeçada por alguns senadores pedindo novas eleições presidenciais para este ano. Pois bem, a Rede Sustentabilidade, partido de Marina Silva, lançou também uma campanha a favor de novas eleições para a presidência da República. Na avaliação do partido, a ideia seria uma alternativa mais viável ao impeachment e à renúncia.
A campanha Nem Dilma, Nem Temer, Nova Eleição é a Solução, da Rede Sustentabilidade, foi lançada em um ato realizado em Brasília nesta semana. Marina Silva, que foi candidata à presidência e terminou o primeiro turno em terceiro lugar em 2014, esteve presente para apresentar e defender a ideia. De acordo com Marina, o impeachment da presidente Dilma não seria um golpe, como argumentam os governistas. Mas a ex-presidenciável diz que o mais legítimo seria a cassação das chapas Dilma-Temer e a realização de novas eleições no país ainda neste ano. É por isso que, no meu entendimento, o que cumpre com a formalidade e alcança a finalidade de fato, dar um novo rumo para a nação, repactuar em novas bases as saídas para essa crise, é o caminho do TSE, uma nova eleição. Marina Silva, que já foi filiada ao PT e ao PV e foi senadora pelo Acre, além de ter ocupado o Ministério do Meio Ambiente no governo Lula, lidera as intenções de voto para a presidência para 2018. De acordo com o Instituto Datafolha, em uma pesquisa divulgada em março, Marina Silva tem entre 21% e 24% das intenções de voto em possíveis cenários de candidaturas para 2018. A variação depende de quem seria o candidato do PSDB. Marina ficaria à frente de Aécio Neves com 21% contra 19% do senador. A vantagem aumenta tendo Geraldo Alckmin como candidato pelo PSDB e chega ao máximo de 24%, tendo José Serra na disputa. Imaginando que Lula também seja candidato, o petista teria, em qualquer hipótese, 17% dos votos. A defesa do presidente da Câmara entrou ontem à noite com um pedido para anular as testemunhas de acusação listadas pelo relator do caso de Eduardo Cunha no Conselho de Ética. De acordo com o advogado Marcelo Nobre, que defende Cunha no Conselho de Ética, as testemunhas indicadas pelo relator Marcos Rogério já são beneficiadas por delação premiada. Por isso, elas só iriam confirmar os depoimentos que já deram à Polícia Federal. O depoimento da primeira testemunha está marcado para amanhã no Conselho de Ética. Mas a defesa de Eduardo Cunha quer cancelar todas as outras 6 testemunhas convidadas pelo relator do processo contra o deputado. A gente muda de assunto para falar sobre saúde. O Ministério da Saúde divulgou um novo boletim epidemiológico da microcefalia e, ao todo, já foram notificados 6.907 casos suspeitos da doença relacionada ao Zika vírus. Já foram confirmados 1.046 casos de microcefalia e outras alterações do sistema nervoso por infecção congênita. Essa infecção congênita pode ser viral, bacteriana ou parasítica, passada de mãe para filho durante a gravidez. Destes, 170 já tiveram confirmação laboratorial para o vírus Zika. Mas o Ministério da Saúde ressalta que esse dado não representa a totalidade do número de casos relacionados ao vírus. A pasta considera que houve infecção pelo vírus na maior parte das mães que tiveram bebês com diagnóstico final de microcefalia. Outros 4.046 casos suspeitos estão em investigação, de acordo com o novo boletim divulgado pelo Ministério da Saúde. Desde o início das investigações, em outubro de 2015, até o dia 2 de abril, foram 6.906 notificações em mais de 1.300 municípios de todos os estados, sendo que 1.814 já foram descartados. Até o dia 2 de abril, foram registrados 227 óbitos suspeitos de microcefalia ou alteração do sistema nervoso central após o parto ou durante a gestação. Destes, 51 foram confirmados para microcefalia. Outros 148 continuam em investigação e 28 foram descartados. Estudos recentes mostram que o primeiro trimestre pode ser o de maior risco para as grávidas. No início da gestação, existe maior probabilidade da criança ter microcefalia. O estudo, feito pelo Ministério da Saúde em parceria com o governo da Paraíba e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças Transmissíveis nos Estados Unidos, também diz que não foi encontrada nenhuma associação da microcefalia com a exposição de produtos como inseticidas.
A Anvisa aprovou um novo teste molecular que é capaz de detectar em apenas 1 hora 17 vírus e 3 bactérias relacionadas a doenças respiratórias. O vírus H1N1 está entre os vírus possíveis de serem detectados. Até agora, os testes demoravam até 2 horas para detectar a presença ou não do vírus e até 24 horas para identificar o tipo do vírus presente. Nesse novo teste, é coletada uma amostra na secreção de dentro do nariz, feito por um cotonete, então é feita uma análise. Ele já está disponível, esse teste já está disponível para hospitais e laboratórios no Brasil. Segundo especialistas, o novo teste vai reduzir o consumo de antibiótico pela população, o que é importante para controlar a resistência bacteriana, além de diminuir o número de pessoas internadas e também o número de pessoas que transitam dentro do hospital e que realmente estão doentes. O emprego na construção registrou mais um recuo. Com isso, são 17 meses seguidos de quedas. Enquanto isso, o número de processos contra as construtoras subiu. A maioria dos clientes quer devolver os imóveis comprados. De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, com base em dados do Ministério do Trabalho, o emprego na construção civil brasileira registrou queda de 0,83% em fevereiro. Os números correspondem a 23.900 postos de trabalhos fechados, já calculado o ajuste sazonal. No acumulado dos últimos 12 meses, são 467.700 trabalhadores demitidos. A parte de engenharia e arquitetura teve a maior retração, 1,66% em fevereiro na comparação com janeiro. Em segundo lugar, vem o setor imobiliário, com queda de 1,15%. Enquanto o emprego no setor cai, os processos contra as construtoras sobem. No ano passado, o número de ações contra as construtoras cresceu 45%. Em 2015, clientes insatisfeitos abriram mais de 7.500 processos. O principal motivo das reclamações são pedidos de devolução do imóvel, os distratos. Só nos primeiros 9 meses do ano passado, as construtoras receberam de volta 41% do total de unidades vendidas. 4 bilhões e 900 milhões de reais. E aqui dentro do estúdio, já apresentei para você, mas agora vou estender o boa noite aqui para os nossos 2 convidados. José Vignoli, muito obrigado pela presença com a gente. Boa noite a todos. Seja bem-vindo. Doutor Marcelo, também muito obrigado pela sua participação. Boa noite, Hélio. Boa noite, telespectadores do Jornal Novo Tempo. Vignoli, a gente acompanhou aí essas informações sobre o mercado da construção civil, mercado imobiliário especificamente, com algumas quedas, né? A gente tem analisado já faz algum tempo uma redução ou uma desaceleração no número de lançamentos. Sim. Aí a gente está vendo uma queda nos preços e agora também demora-se mais para vender, as pessoas estão tentando até devolver. É uma crise causada pela crise, pelo momento econômico, ou é por conta, é uma consequência talvez até natural por conta do boom imobiliário que a gente vinha acompanhando nos últimos anos? Nós tivemos um boom imobiliário nos últimos anos e muitas pessoas acabaram comprando muitas vezes aquilo que não podiam comprar, fizeram planos para o futuro. Geralmente a compra do imóvel é uma compra muito importante que demanda muito tempo. E hoje, com o desemprego, com o próprio problema das construtoras, muitas delas não conseguindo entregar os imóveis, as pessoas acabam tendo problemas judiciais e, quando conseguem pagar, acabam tentando devolver por conta do preço que era alto combinado, com o preço em queda de hoje e muitas vezes por conta do próprio financiamento que elas não serão capazes de absorver dentro do seu orçamento. Então, é um conjunto de coisas, né, que hoje está na moda dizer que é a tempestade perfeita, onde então o setor imobiliário sofre muito e gera desemprego porque não há lançamento, os prédios que estão terminando eles terminam, a equipe é demitida. Isso reflete nesses números enormes e que são muito graves. O Vignoli, você trabalha com consultas, digamos assim, para consumidores, cuidando ali do site Meu Bolso Feliz, no SPC. Nesse momento,
O que você poderia dizer a respeito daquela velha briga entre financiamento ou aluguel? O que é melhor num momento como esse? Considerando todas essas coisas que você mesmo disse a respeito de juros, de não conseguir arcar, segurar com isso, o que compensaria mais num momento como esse? Uma das características do Meu Bolso Feliz é ser um portal que as pessoas efetivamente compreendam e vivam. A vida é muito diferente de um cálculo financeiro. Então, o aluguel hoje pode ser vantagem, mas ter o seu imóvel, sem dúvida alguma, é uma segurança e quanto mais cedo você investir nisso, melhor será. Quando você fala em investir no imóvel próprio, você considera o financiamento como forma de investimento? Sim, o financiamento é uma forma de investimento desde que você compre aquilo que esteja plenamente adequado ao seu momento de vida, ao seu momento econômico. O que acontece é que muitas pessoas começam com o seu primeiro imóvel com alguma coisa que foge das suas características, tanto financeiras como socioeconômicas. Aí, a chance de acontecer alguma coisa num futuro próximo é muito maior. As pessoas precisam comprar alguma coisa simples, que possam se programar e, na medida que a vida vai se desenvolvendo, elas vão progredindo. Então, é o recém-casado que pode comprar um apartamento pequeno de 1 quarto, mas ele resolveu comprar um de 3 quartos. Chegou agora na crise, o mundo é cíclico, ele não tem condições de pagar. Então, eu costumo dizer o seguinte, você pode morar mais longe, você pode morar num lugar melhor, mas é melhor ser feliz assim do que infeliz num imóvel que você não pode pagar e tem até que devolver. Sim, claro. Esse momento tem relação, esse momento que você comenta aí sobre financiamentos, dificuldades que as pessoas têm tido para poder bancar. Claro, tem esse problema que você disse, né, de tentar dar um passo maior que a perna, mas fora desse contexto de tentar fazer o que não seria possível financeiramente, tem reflexos do momento econômico, os bancos continuam lucrando bastante, a gente tem aí os juros aumentando por conta da possibilidade de inadimplência, tudo isso colabora. Tudo colabora. Se nós pegarmos famílias que estão iniciando a sua vida, vamos chamar assim, elas desconheciam o que era a inflação. Então, dentro de uma eventual programação, de um planejamento que tenham feito, eles calcularam tudo, menos a queda da sua possibilidade de pagar esse financiamento por conta de alguma coisa que eles não conheciam, que era a inflação. Então, o poder de compra diminui. Então, sobra menos dinheiro no bolso. Consequentemente, não sobra dinheiro para pagar uma prestação de uns juros que estão muito altos. Então, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Em cima dessa situação, o desemprego. Então, aí não há outra solução, muitas vezes, que não seja realmente devolver o imóvel. E aí é uma poupança importante que se perde. Sim, claro. Marcelo, da outra vez que você veio aqui, a gente conversou bastante sobre processos trabalhistas. Sim. Nessa matéria que a gente mostrou aqui agora, a gente estava falando de outros processos que têm aumentado. Até você fez uma observação para mim, a matéria acabou mostrando processos diferentes do que estava sendo tratado. Mas essa questão do aumento de processos é uma realidade em outros setores do direito. Sim, inclusive no direito civil, o Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade da devolução do imóvel. O que muitas vezes a pessoa tem que ficar atenta é para a forma com a qual ela adquiriu o imóvel lá no início. Hoje a Justiça ela tem pacificado o entendimento de que é devida a devolução, mas ainda há alguma dúvida, alguma divergência jurisprudencial, né, entre as decisões dos juízes, se, por exemplo, na devolução se inclui ou não aquilo que é chamado de taxa de corretagem, que tem variação de construtora para construtora, e a pessoa, às vezes, ela investiu um valor determinado e quando ela vai resgatar isso, ela vai ter não só a despesa com o profissional do direito, né, mas ela vai ter também um decréscimo por conta de não restaurar tudo aquilo que investiu, porque existe a taxa de corretagem. Afinal de contas, o corretor também é um profissional e em muitos dos casos ele trabalhou e tem o direito de receber essa taxa. O que a Justiça permite muitas vezes é quando o corretor ele está vinculado diretamente à construtora, aquilo que se chama de venda casada. Então, ele é obrigado a contratar aquele corretor. Então, na verdade, é uma falsa taxa de corretagem porque fica tudo para a construtora.
Nesses casos, a Justiça entende que a devolução tem que ser integral. Sim. Agora, você tocou num ponto interessante, porque quando esse tema é levantado, essa questão da taxa de corretagem, imagino que a divergência seja essa por conta do entendimento de que o corretor, ele trabalha para Sim. a empresa que está vendendo e não para o cliente que foi comprar, não é? Exatamente. É que, na verdade, existem duas formas de corretagem. Existe aquele corretor independente, autônomo, que ele trabalha a venda do imóvel, né, independente de ser de uma construtora ou não, e existe aquele corretor, vamos chamar assim, Sim. que ele está totalmente vinculado à empresa. Hoje em dia, muitas construtoras, elas criam empresas de corretagem. Quando você vai checar o contrato social, os sócios normalmente são comuns à construtora. E nesses casos, então, existe uma tendência maior a permitir também a devolução da chamada taxa de corretagem. Sim. Olha só, hoje você de casa pode fazer suas perguntas a respeito de direito trabalhista. O Dr. Marcelo Martins está aqui para responder, tirar suas dúvidas a respeito desse tema. A Elisandra, de Ibitinga, em São Paulo, diz assim: existe alguma lei que proíba o funcionário de fazer acordo com a empresa onde trabalha ou que dependa do sistema da filosofia de cada empresa? Eu não entendi muito a pergunta. Vou ler de novo. Existe lei que proíbe do funcionário fazer acordo com a empresa onde trabalha ou depende do sistema da filosofia? Ah, tá, entendi agora. Existe alguma lei que proíba esse contrato de algum tipo de acordo entre a empresa e o funcionário, ou isso vai depender da filosofia de cada empresa? Na verdade, não depende nem da filosofia, Lisandra, e não depende também nem do interesse. O que tem que ser notado é que existe uma lei, uma regra processual, uma regra convencionada ali na CLT. Essa regra ela permite algumas variações conforme a convenção coletiva ou dissídio coletivo da categoria que ela pertença, mas o trabalhador ele tem limitação. Existe aquilo que nós chamamos de direitos indisponíveis. O trabalhador não pode negociar sob pena de nulidade. E aí vai até também um alerta para as empresas. Muitas empresas, por exemplo, aceitam um trabalhador estável renunciar à estabilidade. Isso é proibido, é um chamado direito indisponível. Um trabalhador que diz que abre mão do aviso prévio, da indenização do aviso prévio. É um direito indisponível, dentre outros tantos. Existem direitos disponíveis, né? Mas a esses direitos é necessário sempre a intervenção ou do órgão sindical ou mesmo da justiça através de uma ação judicial. O que é um trabalhador estável, Marcelo? Hoje em dia, a legislação brasileira prevê algumas formas de estabilidade, né? As mais clássicas e comuns é a estabilidade gestante, né? A estabilidade do membro que compõe a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e a estabilidade do funcionário que sofreu o acidente do trabalho e é então requalificado na função na empresa. Esses são os modelos clássicos. Existem algumas outras estabilidades, como por exemplo do dirigente sindical, do participante do FAT, né, membro consultor do FAT, e essas basicamente são esses 5 modelos de estabilidade que a Justiça contempla, que a legislação trabalhista contempla. Certo. Daqui a pouco o doutor Marcelo responde mais dúvidas dos telespectadores aqui a respeito de direito trabalhista. Você pode mandar para a gente. Tem até uma pergunta aqui, Marcelo, não de funcionária, mas do lado patronal, querendo tirar dúvida também. Pode aproveitar. A gente vai para um rápido intervalo agora, mas ainda hoje você vai ver que metade das mulheres não tem dinheiro sobrando no fim do mês. E já depois do intervalo, no Brasil, o computador está perdendo espaço para o celular, pelo menos para acessar a internet. Mais de 80% dos brasileiros acessam a internet com smartphones, enquanto o computador tem sido deixado de lado.